eu vou começar, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou ler novamente a frase que nesses 5 dias eu li, que é uma frase do Leonardo Boff, que eu gosto muito e que eu uso essa frase, sempre tive essa frase como um referencial para os trabalhos que eu venho fazendo em educação ambiental. Fernanda entrou. Boa noite, Fernanda. Que bom que você veio. Seja bem-vinda. Então, a frase, ela fala o seguinte: a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer como alguém vive, com quem convive, que experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Leonardo Boff, 1997. Boa noite, Tiviges. Seja bem-vinda. Eu sempre uso essa frase, sempre usei essas frases nos processos. Oi, tia. Oi, querido. Que lindo. Que bom que você está aqui. Ai, que delícia. Caio está aqui. Um beijo, meu lindo. Que bom. Saudade de você. Rosana também entrou. Que linda. Porque eu acho que a gente se constrói e a gente enxerga e a gente consegue ter uma interpretação de mundo a partir de onde a gente está, a partir de onde a gente vive. Né? Isso está dialogando muito com o lugar de fala. Então, eu, como professora da rede pública, eu tenho uma visão e uma fala de professora da rede pública, porque eu estou vivenciando isso. Assim como eu vivenciei estar trabalhando nos projetos culturais, estar trabalhando em instituições com crianças institucionalizadas. Então, essa é a nossa vivência. Mas além de ter esse pé no chão, eu sempre gosto também de começar abrindo uma janela, porque eu acho que a gente precisa ter essa relação de falar a partir de onde a gente está, né, a partir do que a gente conhece, mas está sempre aberto para o olhar para o que está fora desse espaço, né? Ter um olhar no horizonte. Aline também entrando, minha linda, seja bem-vinda, obrigada por vocês estarem aqui. E aí hoje eu resolvi então trazer, quem me conhece, quem já trabalhou comigo no GEMA, sabe que eu uso muito o Gandhi, usei muito o referencial e as frases do Gandhi. E essa é uma frase que eu usei muito. E como hoje é o dia do meio ambiente e é a minha primeira live no canal do Locus sozinha, né, sem estar dialogando com outro educador, eu trouxe um pouco desses referenciais que eu vim construindo na minha trajetória. Então, o Gandhi fala o seguinte: você tem que ser o espelho da mudança que está propondo. Se eu quero mudar o mundo, tenho que começar por mim. E algumas pessoas também falam, seja você a mudança que você quer ver no mundo, que é uma frase bem conhecida dele. E quando eu estava lendo a biografia do Gandhi, eu me deparei com o momento em que ele constrói esse pensamento, ou o momento que ele traz esse pensamento na biografia dele. O Gandhi, ele tinha um momento em que ele recebia as pessoas, né? Ele atendia as pessoas para aconselhar, espiritualmente e até de vivências práticas. E existiam filas, as pessoas ficavam assim dias nessas filas para conseguir falar com ele. E uma senhora, uma mãe, estava nessa fila porque ela tinha uma questão para resolver com o filho que estava doente, não poderia consumir alimentos com açúcar e ela não estava conseguindo fazer com que esse filho, já adolescente, não consumisse o açúcar. Então, ela fica na fila para buscar do Gandhi uma orientação. Então, ela chega depois de um tempo de espera, ele a atende, ela coloca essa situação e ele fala para que ela vá para casa e volte depois de uma semana. E ela fala assim, mas como assim, mestre?
né? Ele falou assim, vá para casa e volte depois de uma semana. E ela assim o fez, foi para casa. Depois de uma semana ela retorna e aí ele vira para ela e dá os conselhos, os encaminhamentos para que ela trabalhe com o filho e pede para que ela fique uma semana sem comer o açúcar e depois de uma semana ela conversa então com o filho e faça os encaminhamentos que ele estava propondo. E aí ela agradeceu e falou, mas mestre, por que você não falou isso para mim há uma semana atrás? O senhor pediu para que eu fosse embora e que eu voltasse. Ele falou, porque eu precisei ficar uma semana sem consumir o açúcar para que eu pudesse falar para você ficar uma semana sem consumir o açúcar, para que você possa orientar o seu filho com relação a isso. Porque a gente só pode propor ao outro aquilo que a gente trabalhou na gente. Então, e eu acho isso muito importante, né? Nós, educadores, nós, pais, a gente precisa ter esse referencial. É lógico que a gente não tem que viver numa caixinha, mas a gente tem que, Paulo Freire sempre fala, a gente precisa aproximar a nossa fala da nossa prática. Eu acredito muito nisso, eu busco isso, né? É lógico que não é 100%, né? E não tem que ser, e tá tudo bem que não seja, mas que a gente busque trazer sempre essa reflexão e essa mudança no nosso cotidiano, né? E aí, para essa live, eu abri uma janela no Facebook e as pessoas colocaram algumas questões. Então, eu separei, boa noite, Rosana, eu separei 4 questões que eu vou tá conversando com vocês. Não quero me estender muito e também a gente teve nessa semana uma conversa muito rica com as pessoas que eu convidei, que são pessoas com as quais eu trabalhei nesse período, nesse processo todo com a educação ambiental. E a gente teve então o Daniel trazendo todo um referencial, todo com dados muito relevantes sobre as questões ambientais que nós estamos vivendo hoje. A gente trouxe a Dani Balbi trazendo um referencial de resistência da mulher negra, mulher transexual, professora universitária. Então, ela fala desse lugar, ela mostra a resistência, né, a partir dessas vivências. A gente trouxe a Camis, né, a Camila, falando, trazendo uma nova forma de trabalhar e de sensibilizar e despertar algumas questões nas crianças e nos professores a partir da culinária. Então, é a culinária do saber. Foi fantástico, né? Muito interessante essa forma de trabalhar, principalmente para os professores em sala de aula. E a gente teve ontem a Patrícia Aboab trazendo todo um referencial da Carta da Terra, também com o jogo da Carta da Terra, também uma reflexão, né, muito importante sobre as questões com que o ser humano está ligando com o planeta. Então, essas lives todas estão gravadas e disponíveis e é uma aula, né? Assim, todos eles dando referencial de leituras. O Daniel trouxe as lendas do Vale do Jequitinhonha, assim, riquíssimo, né? Uma história riquíssima de benzedeiras. Depois as pessoas me mandaram um WhatsApp falando, olha, essa lenda que ele falou, eu conheço, a Amélia me mandou um WhatsApp, essa lenda, a minha tia viveu isso existe, isso aconteceu. Então, foi muito rico, assim, né? Foi maravilhoso mesmo essas relações. E uma das questões que foi colocada lá, que eu estou trazendo como primeira, que era falar um pouquinho da minha trajetória da educação ambiental até a sala de aula. E aí, gente, eu vou resumir, né? Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, eu contando aqui 53 anos de idade, as coisas que eu vivi. E eu não tenho nenhum problema de falar, né, que eu tenho 53 anos de idade. Outro dia na escola, as crianças perguntaram, tia, quantos anos você tem? Eu falei 53. Aí um menininho começou a rir. Eu falei, você tá rindo por quê, menino? Eu adoro ter 53 anos, né? Foram 53 anos muito bem vividos, porque foram vividos com os olhos que brilham. Eu acho que uma das coisas assim, que me define é a paixão de fazer as coisas. Então, se eu estou aqui hoje conversando com vocês, eu estou fazendo isso com os olhos brilhando. Eu estou fazendo isso com paixão,
né? Porque é isso que me move. E foi isso que me moveu a sair de Além Paraíba aos 18 anos. Além Paraíba é uma cidade muito pequena, da Zona da Mata, fica aqui próximo do Rio, e eu fui para São Paulo porque eu queria estudar psicologia. A minha grande paixão foi a psicologia. Aos 15 anos eu pedi de presente a coleção do Freud, porque eu me encantei com essa possibilidade de desmembrar, de conhecer, de entrar na alma humana. E eu, estagiando, comecei a estagiar com crianças especiais. Naquela época não existia inclusão e as escolas tinham salas para crianças que apresentavam alguma deficiência ou alguma dificuldade. E eu estagiei nessa sala e eu me encantei com isso. Só que quando eu cheguei em São Paulo, as coisas não foram bem como eu tinha planejado. Eu não tinha condições de fazer uma faculdade de psicologia, porque eu não tinha condições de passar numa pública, porque eu tinha feito magistério, eu nunca tinha estudado química e física para passar numa faculdade pública. Eu passava na primeira fase, mas eu não conseguia passar na segunda. E eu não tinha como fazer a faculdade particular, porque aonde eu estava, a psicologia era período integral, e eu precisava trabalhar, porque eu estava fora, né, da minha casa, eu tinha que me manter. E aí uma opção foi fazer jornalismo. E eu fiz, a minha primeira faculdade foi publicidade, e foi com essa faculdade que eu pensei, bom, eu faço jornalismo, depois vou fazer publicidade, depois vou fazer psicologia. E aí, trabalhando com jornalismo, o meu primeiro emprego foi na área cultural, né? E aí as pessoas falam, mas o que isso tem a ver com a educação ambiental? Tem a ver com a educação ambiental porque foi trabalhando com projetos culturais na periferia de São Paulo que eu comecei a despertar o que eu acho mais importante para um educador ambiental, que é a escuta ativa, que é perceber o território, né? Que é estabelecer diálogo com as pessoas que estão nesse território. Essa vivência que eu tive aos 22 anos de idade, aos 21 anos de idade, foi fundamental para o trabalho que eu fiz 20 anos depois, trabalhando com licenciamento, onde eu voltei a pisar em alguns territórios e a trabalhar com comunidade, e foi essa escutativa, essa percepção do outro e do território do outro que foi me construindo como a educadora ambiental que eu sou hoje. Então, nesse período, eu comecei a trabalhar com rodas de conversa. Foi quando eu conheci o trabalho de Paulo Freire, e eu seguia Paulo Freire em todas as palestras que ele estava dando em São Paulo. E aí eu comecei a voltar à psicologia sempre junto, porque isso estava inerente, né? Eu estou trabalhando com pessoas. E aí eu fui fazer a faculdade de psicologia, eu já tinha terminado comunicação. E aí veio o Collor. Então, quem sabe o que o Collor fez, eu passei nesses 4 anos, juntando dinheiro para fazer psicologia, né? Eu tinha saído da Secretaria de Cultura, eu tinha recebido um valor, porque eu trabalhei 8 anos na Secretaria de Cultura, pus esse dinheiro na poupança e falei, agora eu vou fazer psicologia. Aí o Collor veio e prendeu o meu dinheiro que estava na poupança. E aí eu tive que trancar a faculdade de psicologia, comer arroz com ketchup e ovo, porque não tinha outra coisa para fazer. O Brasil viveu uma grande crise, né, econômica, e eu precisei me reinventar. E eu lembro que nessa época eu pensava assim, se eu não for fazer psicologia, eu não vou fazer nada, né? Não vou fazer nada. Só que todo esse trabalho que eu fiz na educação, na Secretaria de Cultura, eu comecei a trabalhar muito com artes plásticas, com teatro, com música, porque era um espaço cultural. E era um espaço cultural que a gente implantou na periferia. Então, eu era apaixonada por trabalhar com as crianças, por estar com as crianças. Eu coordenava esse projeto, mas eu estava sempre junto, né, do que estava acontecendo. E aí eu comecei a trabalhar com a arte e educação. E foi um tempo trabalhando com arte e educação que eu fui convidada para fazer um trabalho que envolvia a arte e o ambiente, os recursos naturais, que era um trabalho de coletar lixos numa trilha e produzir obras a partir disso. E aí eu conheci o turismo ecológico. E aí eu acabei passando por um processo seletivo e fui trabalhar na Freeway Adventures, que era uma empresa de turismo ecológico, a primeira empresa de turismo ecológico do Brasil, que tinha um olhar
e tem até hoje, muito firme com relação à preservação dos recursos, né, de preservar a cultura local, de trabalhar com as comunidades locais. E aí a Freeway foi uma aula para mim. Eu comecei a trabalhar, eu comecei a viajar e a conhecer todos os parques, e aí eu tive uma ligação muito forte com a natureza, né, com os recursos naturais. Eu comecei a conhecer a biodiversidade, conhecer os parques do Brasil, porque eu realmente não conhecia isso, né? E aí, a partir da Freeway, eu estava integrando a arte com o meio ambiente. Eu fiz uma viagem para fora, que eu ganhei pelo trabalho que eu tinha feito na Freeway. Quando eu voltei, eu comecei a trabalhar num parque. Eu já não estava mais na Freeway. Eu comecei a trabalhar num parque, fazendo monitoria numa exposição de arte. E era um parque lindo, que é a Fundação Maria Luísa e Oscar Americana, em São Paulo. Tinha uma área verde maravilhosa e tinha um museu, e eu trabalhava no museu. Mas foi o olhar para aquela área verde que começou a me encantar. Eu apresentei para o parque uma proposta de trabalhar, fazer uma trilha que envolvesse o parque e o museu, porque isso não existia. Onde eu estava trabalhando era só o museu, eram só as obras de arte. E foi aí que o parque me encaminhou para o Instituto 5 Elementos. E o Instituto 5 Elementos é uma ONG que estava entrando no parque para fazer um trabalho de trilha, pegando a trilha. E aí surgiu um projeto, que foi um projeto que eu trabalhei durante 5 anos nessa fundação, com os 5 elementos, que era integrar o parque. Era uma trilha que recebia escolas, integrava o parque e a arte. E os 5 elementos foi, então, uma escola para a educação ambiental. Foi nos 5 elementos que eu fui entender o que era educação ambiental, que eu fui conhecer a educação ambiental. Nessa semana, eu conversei com a Camis e com a Patrícia, que foram pessoas que eu conheci nesse projeto, que colaboraram muito para o meu aprendizado. O César, eu falei com ele já há um tempo atrás também, numa live. O César foi o meu professor, assim, o meu mestre em entender sobre biodiversidade, aprofundar o meu olhar, que eu já tinha começado na Freeway, mas ele, como biólogo e como professor, a gente tomava café e o César me ensinando, me explicando sobre biomas. Assim, então isso tudo foi muito rico e foi um aprendizado, porque nesse processo dos 5 elementos, eu fui conhecer sobre metodologias, sobre sensibilização, né, sobre como despertar o olhar das pessoas, como trabalhar com a questão do condicionamento, que as pessoas chegavam na trilha achando que, se eu pedir para vocês aí, desenhem uma árvore para mim, né, provavelmente vocês vão fazer assim e vão fazer assim, né, porque essa é a árvore que a gente pensa, essa é a árvore que a gente tem como vivência dos livros infantis, dos livros didáticos. Só que quando a gente olha para uma árvore, a árvore ela tem todo um formato diferente, todo um formato especial. E aí, dos 5 elementos, eu cheguei no GEMA, que foi o Grupo de Educação para o Meio Ambiente, que o César e a Camis fundaram, que é uma ONG. Eu comecei a trabalhar com eles como trabalho voluntário, um olhar, já trazendo um olhar muito forte para a questão dos resíduos, para a questão do consumo, né? E aí eu acabei saindo de São Paulo, vindo para o Rio, e eu trouxe o GEMA para o Rio de Janeiro. O GEMA tinha no seu estatuto uma atuação nacional, e aí na região dos lagos o GEMA tomou força e a gente trabalhou. Eu fiquei 15 anos trabalhando com o GEMA, né? 12 desses anos na região dos lagos, fazendo processo de formação com professores, fazendo processo de licenciamento, e aí acabei trabalhando para outras ONGs também, que aí tem o Ecoar para a Cidadania, o Gaia Social, o Instituto Supereco. São instituições pelas quais eu passei e que contribuíram muito para o meu processo de formação. E aí, né, falando disso, né, trazendo essa trajetória, resumindo essa trajetória, mas eu acho muito importante, e eu sou grata, né, à pessoa que colocou essa questão lá, porque faz a gente repensar, porque nós somos parte de uma teia,
né? E essa teia não se constrói assim. Essa teia não se constrói um único processo de formação ou numa faculdade que você faça, né? Esse processo você vai construindo com tudo que você vai vivendo. Então, quando eu comecei a trabalhar, quando eu fiz a primeira roda com os moradores de Itaquera, para saber o que eles queriam naquele espaço cultural, eu começava ali a minha trajetória que me trouxe aqui hoje nessa live, né? Para falar de educação ambiental, para compartilhar um pouquinho sobre a questão do ambiente, né? Então, quando a gente fala sobre meio ambiente, aí essa era uma segunda questão, né? Definir meio ambiente, a gente não está falando de um ambiente pela metade, a gente está falando de um ambiente inteiro, né? Então, a gente não está falando só dos recursos naturais, mas a gente está falando das relações que se estabelece junto a esses recursos naturais. Quando a gente está falando de meio ambiente, a gente tem que falar de onde os nossos pés pisam. A gente tem que falar de que território eu estou falando, de que ambiente eu estou falando. Eu estou falando de um ambiente num país onde existe uma grande desigualdade social. Eu estou falando de um ambiente num país onde existe pessoas morando na rua, pessoas passando fome, pessoas consumindo muito, pessoas não tendo o que consumir. Então, a gente não pode falar de educação ambiental, falar de meio ambiente, sem falar das relações raciais, sem falar das relações de gêneros, sem falar das relações que se estabelecem familiares. Então, a gente, sem falar das mulheres trans, né? Sem combater os crimes de racismo, sem combater os crimes de homofobia, porque quando a gente fala de relação de vida, a gente está falando de tudo isso, né? E aí, a outra questão que a pessoa me perguntou, né? Então, era o conceito de educação de meio ambiente, que é esse, e um pouquinho sobre a trajetória e a história da educação ambiental, né? Como é que surgiu a educação ambiental. Então, assim, pensando nas relações, né, entre homem e recursos naturais, tem uma escritora chamada Meadows, que ela escreveu um livro já em 1942, em que ela falava que há 5 milhões de anos atrás já existia educação ambiental. No momento que o homem estabelecia uma relação com a natureza, no momento que o homem ensinava o seu filho a pescar, ensinava o seu filho a caçar, ele estava ali fazendo uma educação ambiental. Essa forma que ela traz da educação ambiental é considerada uma forma ingênua, né, de olhar para a educação ambiental, mas que eu considero que ser uma forma de se relacionar e ser uma forma de a gente olhar como uma educação ambiental, mas a educação ambiental ela começa a ter uma nova trajetória, ela começa a ter algumas mudanças, ela vai subindo alguns degraus. A Isabel Carvalho, ela coloca a educação ambiental como uma educação ambiental, ela separa o momento em que a educação ambiental era conservadora, então nesse momento tinha muito essa relação da educação ambiental com os recursos naturais, né? Da educação, a natureza é bela, então vamos preservar a natureza. Existia uma crença de que se a gente passasse informação, as pessoas estariam preservando, então vamos conhecer para preservar, né? E tudo isso é muito válido e a gente precisa, a gente ainda, né, trabalha com isso, traz isso, uma coisa não descarta a outra. Então a gente né, trabalha muito, eu trabalho muito com essa questão de informar, de fazer com que as pessoas conheçam, de fazer com que as pessoas percebam isso, sim, para preservar. Só que aí a educação ambiental começa a dialogar com outras áreas, com as áreas políticas, com as áreas sociais, e aí você tem uma educação ambiental mais crítica. Você tinha antes também disso uma educação ambiental mais punitiva, então não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, então você começa a criar legislação, né, para punir. Só que as coisas vão caminhando e a degradação do planeta vai aumentando. Então a gente começa, a educação ambiental começa a estabelecer diálogos com outras áreas e você tem uma educação ambiental crítica, que é a educação ambiental de onde eu falo,
que é a educação ambiental que eu trouxe na minha dissertação de mestrado, né? Eu pesquisei a educação ambiental na América Latina, eu pesquisei toda a legislação da educação ambiental na América Latina e Caribe, então as constituições, né, quais constituições traziam a educação ambiental, quais países tinham uma legislação de meio ambiente e quais países tinham legislação apontando para como se trabalhar a educação ambiental. E junto a isso, eu trouxe todo um olhar para a questão de gênero, para a questão do racismo, mostrando toda uma questão social, de desigualdade social. Então, a minha dissertação falou sobre isso porque eu realmente acredito nisso. Assim, eu acredito que a gente precisa trazer tudo isso, olhar tudo isso e pensar como a gente lida com tudo isso, né? Quando a gente está, nós educadores, e eu estou vendo que aqui tem muitos professores, né, que são as pessoas com quem eu estou dialogando mais, a gente precisa olhar para a educação ambiental olhando para o nosso aluno, né? Para o nosso aluno, que é o nosso aluno que mora na favela, é o nosso aluno que mora na comunidade, é o nosso aluno que mora num bairro de classe alta, né? É o nosso aluno que mora na cobertura, é o nosso aluno que é o filho do porteiro. Então, quem é essa criança? Onde essa criança está? Que relações ela está estabelecendo para você trabalhar a educação ambiental? Não posso chegar para uma criança de comunidade e falar de consumo, né? Porque se ela não consome, eu sei que ela não consome, né? Eu sei da história da vida dessa criança. Agora, se eu estou falando de um lugar onde eu estou numa escola particular, onde existe um número, a criança tem poder de compra, a família tem poder de compra, eu posso sim trabalhar a questão do consumo. Agora, as duas crianças se juntam quando eu estou falando de percepção, de sensibilização, de tocar, de encontrar com a natureza, de perceber a diferença das árvores, né? Se você pedir para uma criança, um caso assim que eu acho muito interessante, uma professora que estava fazendo o curso comigo falou assim, a minha filha chegou em casa com o desenho de uma árvore e estava assim, muito manchado. Ela tinha pintado a árvore de uma árvore rosa e a professora virou para ela e falou assim, como é que você pinta a árvore rosa? A árvore é verde, você tem que pintar a árvore de verde. E aí a criança pegou a tinta verde, era uma criança de 4 anos, e pintou o verde por cima do rosa. Só que a mãe a mãe quando olhou, falou assim para mim, Gleice, na frente da minha casa tem um ipê rosa. Ela pintou a árvore rosa porque ela vê a árvore rosa. E aí ela chega na escola, a professora fala, não, a árvore não é rosa, a árvore é verde. Então, nós professores precisamos ter muito cuidado, né, com essa fala. E aí, continuando a falar da educação ambiental, o termo educação ambiental, ele surge mesmo em 65 na Grã-Bretanha. Depois, um pouquinho mais para frente, em 68, a Unesco realizou uma pesquisa e divulgou um documento onde ela coloca que a educação ambiental não deveria ser trabalhada enquanto disciplina, mas sim de forma ampla, transversal, pela sua complexidade. E aí, mais para frente, a educação ambiental começa a institucionalizar em 72, com a Conferência Nacional para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, que foi em Estocolmo, que reuniu ali 113 países, mais 400 ONGs e organizações governamentais, para discutir a relação do homem com o ambiente e o desenvolvimento sustentável. Então começou a discutir isso. Esse evento aconteceu do dia 5 ao dia 16 de junho e por isso o dia 5 de junho, né, que é hoje, é considerado o Dia Mundial do Meio Ambiente, né, em função desse evento em Estocolmo. Depois tiveram vários outros, a gente teve a Rio, né, 92, conhecido como Eco 92, depois a Rio +20. Então, quem quer conhecer um pouco mais da educação ambiental, a gente tem a Culinária do Saber, entrou, Camis, querida, a gente tem, né, o Tratado da Educação Ambiental, que é um documento importante, você baixa na internet, é muito interessante você estar entendendo, porque ali está trazendo
os parâmetros, né, as questões que a educação ambiental tem que trazer, mostrando a educação ambiental com esse olhar sistêmico, né, envolvendo todas as pessoas, todas as classes, todas essas questões. A gente tem a Carta da Terra, que ontem a Patrícia falou, né, terminou a live lendo o preâmbulo da Carta da Terra, que é um documento fantástico, que também aponta para essas questões. Então, assim, eu acho muito importante que os educadores que estão aqui, os professores que estão aqui, os professores que vão estar podendo ver essa live depois, se vocês acharem que vale a pena depois, compartilha, conhecer um pouco da educação ambiental, porque eu não vou, né, trazer aqui dados e ficar falando de dados, porque eu não quero trazer que essa live seja uma live, né, mais pesada, eu quero que ela seja uma live mais leve, eu quero mostrar as possibilidades, como a gente já mostrou, mas a gente precisa entender que nós, seres humanos, estamos causando um impacto muito grande nos recursos naturais. O planeta, ele está sofrendo uma degradação absurda. Eu fiz um vídeo há pouco tempo umas 2 semanas, né, sobre a questão da Mata Atlântica. São Paulo e os estados de São Paulo e Espírito Santo desmataram 400%, né? O desmatamento aumentou 400% de um ano para o outro. Então, assim, são dados muito alarmantes. E ontem, quando a gente estava conversando com a Paty, né, a gente estava falando isso. Assim, o planeta está esgotando. Só que, assim, o planeta, ele vai dar o jeito dele, né? Porque o planeta não vai acabar. Quem vai acabar somos nós, né? Quem não vai conseguir viver num planeta superaquecido somos nós. Quem não vai conseguir sobreviver num planeta sem água somos nós, né? E não somos nós todos. Nesse barco existem barquinhos e nesse mar, né? Existe barquinho e existe navio. Quem vai começar a sofrer primeiro? Os pobres, né? As pessoas, nós de países mais pobres, porque os países mais ricos vão demorar para chegar nisso, mas vão chegar também. Então vai chegar uma hora que todos, né, vão sofrer, mas quem vai sofrer primeiro, com certeza, são as pessoas mais pobres. E a gente vê isso muito em vários momentos com relação ao desgaste ambiental, né? Onde as empresas que produzem lixo jogam o lixo que vai poluir a água, que vai poluir a terra. Não joga o lixo na zona sul da cidade, né? Joga o lixo nas áreas periféricas, joga o lixo perto da comunidade quilombola, joga o lixo próximo da área rural, da favela. Então, tudo isso a gente precisa olhar, a gente precisa entender. Então, eu acho que fazer um letramento da educação ambiental é muito importante para nós professores. E aí, como é que a gente trabalha isso na sala de aula, né? Como é que a gente vai... Sem a água a gente não faz nenhuma live, né? Como é que a gente vai trabalhar isso? Então, eu acho que assim, que seria a quarta questão que eu queria trabalhar. Então, assim, primeiro eu queria mostrar essa questão sistêmica, né, eu falei muito rápido para poder caber no tempo a minha trajetória, mostrar que tudo que vocês estão fazendo hoje faz parte da trajetória de vocês enquanto educadoras e enquanto educadoras ambientais. Mesmo quando você não se percebe, não sabe que você é uma educadora ambiental, você porque você não consegue, se você tá lidando num ambiente, você é uma educadora ambiental. O termo ambiental, ele é agregado à educação para destacar essa questão, mas quando a gente fala em educação, se você olha para a educação que olha para o indivíduo como um todo, para a educação que estabelece relações numa sociedade, a gente está falando de uma educação ambiental, de uma educação para a saúde, de uma educação sustentável, né? Então, a educação, ela tem esse papel, ela tem esse princípio. Então, todos vocês que estão aqui me ouvindo são educadores ambientais, né? Então,
o que você pode fazer é ampliar um pouco o seu olhar e o seu conhecimento com relação a isso. Então, eu acho que a primeira coisa que nós devemos fazer é olhar para a gente, né? É olhar para a nossa capacidade, é olhar para os nossos limites, é cuidar do nosso corpo, é cuidar do nosso espírito. Então, dos primeiros vídeos que eu fiz pro canal do Locus, eu estou falando sobre autocuidado, né? Que é cuidar da mente, cuidar do corpo, cuidar do espírito. É a gente estar bem, porque a gente só consegue levar o outro até onde a gente consegue chegar, né? Então, a gente não pode falar de cuidar de um planeta se a gente não estiver cuidando da gente mesmo, se a gente estiver espiritualmente doente, se a gente estiver fisicamente doente. Então, a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa olhar para a gente, respeitar os nossos limites, buscar também a nossa superação. Essa semana, no domingo, eu entrei em crise. Eu tô com uma questão na minha lombar que eu já estou lidando com isso já há muito tempo e as coisas foram piorando. A pandemia piorou de vez porque eu fiquei isolada e parei o tratamento. Então agora eu tô assim, é um passo para frente e 2 para trás. No domingo eu entrei em crise. E aí eu falei, gente, como é que eu vou fazer 5 lives seguidas com crise lombar e trabalhando, porque eu não queria parar, pegar licença, porque eu estava em greve, eu voltei da greve e eu sabia que tinham crianças que as mães foram buscar. Eu tenho uma aluna que estava em São Gonçalo, a mãe foi lá em São Gonçalo pegar a criança para a criança ir para a aula, e eu não queria, a criança chegou, quer dizer, a mãe traz a criança e aí eu entro de licença, não tem aula. Então isso ficou ali, eu falei, não, eu não vou pegar, falei para o médico, né, não vou pegar licença e eu vou manter as lives. Então essa semana foi uma semana de superação, né? Eu faço isso sempre? Não, né? Não aguento fazer. Mas eu queria manter as lives e eu não queria pegar licença na escola. Então foi uma semana em que eu chegava da escola, fazia um escaldapé, bolsa de água quente, fiz live com a bolsa de água quente nas minhas costas, porque alivia, mas eu fiz. Mas a gente precisa respeitar muito os nossos limites, né? E saber até que ponto você pode fazer uma coisa dessa e até que ponto não. A outra questão é conhecer esses documentos que eu citei aqui. Então, conhecer a Carta da Terra, conhecer o Tratado de Educação Ambiental. Eu tenho disponibilizado alguns livros, né? Falado de alguns livros. E também eu coloquei essa semana alguns sites, porque algumas pessoas falaram, esses livros são disponíveis para baixar? Os livros que eu coloquei, eu desconheço se estão disponíveis para baixar, mas eu, na mesma semana, coloquei uns links de algumas instituições, como o Instituto Supereco e o WWF, que você baixa material muito rico que você pode trabalhar em sala de aula, né? E aí, a outra questão que eu quero trazer, que a gente entra aqui um tempinho, são as metodologias. Então, assim, que metodologias eu trabalho dentro da sala de aula com educação ambiental, né? Primeiro, assim, tá tendo uma discussão. Essa discussão já existe há muito tempo, mas agora, eu já acabei de falar aqui que em 68 a Unesco apontou que a educação ambiental deveria acontecer de forma ampla, transversal, pela complexidade dela, e agora, recentemente, a própria Unesco vem trazendo uma questão da educação ambiental ser disciplina e trabalhar como disciplina. Existe uma discussão muito grande no campo da educação ambiental. Tem pessoas que acham que é melhor que seja trabalhado como disciplina, pelo menos vai ser trabalhado, e tem aqueles que acham que a educação ambiental ela não deve se transformar em disciplina, porque ela não é uma disciplina, ela é sistêmica, né? E aí fica uma questão, se for disciplina, quem vai dar essa disciplina? O biólogo? Aí você volta a colocar a educação ambiental ligada apenas aos recursos naturais, né? Eu acho que quando eu penso na educação ambiental, e eu ouço muito quando eu estou dando oficina, assim, mas Gleice, eu não sou educadora ambiental, a educação ambiental me deixa, eu fico insegura, eu não sei o que trabalhar, eu não sei, eu não tenho conceitos, eu
Então, assim, vamos buscar, né? Vamos ler, vamos estudar, vamos assistir canal, vamos ver os canais do Locus Educação, vamos entrar no site do WWF, do Instituto Supereco. Esses sites têm informação. Então, a gente precisa, nós professores precisamos estar o tempo inteiro buscando, né, conhecimento, porque a gente está lidando com pessoas em movimento. A educação, ela não para, ela não é estática, então a gente também precisa, né? Desde esse tempo para cá, eu mergulhei em comunicação não violenta, eu mergulhei em inteligência emocional, né? Eu mergulhei em conhecer o cérebro das crianças. Então, eu não fiz a faculdade de psicologia, né? Na verdade, eu parei, porque eu fiz 3 anos, eu não voltei para psicologia, mas eu comecei a estudar a psicologia em várias outras formas. Então, assim, a gente não pode parar, né? A Amélia entrou também, Amelinha, que bom, obrigada por você ter vindo. A Nélia Torres também está aí. A Nélia é uma educadora ambiental de primeira da região dos Lagos, faz um trabalho belíssimo em Barra de São João de turismo. É um turismo que traz, né, leva as pessoas para conhecer os lugares e valoriza a região. Então, é muito importante esse trabalho também do turismo, né, de estar valorizando o território. Mas, então, assim, a gente na sala de aula precisa ter esse olhar. Mas o que eu falo para os professores é: pense na educação ambiental como uma filosofia de vida, né? De que forma você quer estar no mundo? O que você quer despertar nos seus alunos, né? Que comportamentos você quer despertar nos seus alunos? A Adélia Prado tem uma frase que ela fala: só o que toca o coração consegue despertar transformações comportamentais ecológicas. Então, se você quer que uma pessoa tenha uma mudança ecológica, toque o coração dessa pessoa. No GEMA, a gente sempre procura fazer isso. Eu acho que a gente tem que tocar o coração da pessoa para tudo que a gente faz, né? Nós, professores, quando você toca o coração do seu aluno, você tem um aluno empático, porque você está sendo empático. Então, eu acho que a empatia, ela atravessa... Que maravilha, a região dos lagos é um potencial gigante para a educação ambiental. Sim, muito, né? Recurso natural fantástico, precisando de preservação. Eu tenho um carinho muito grande pela educação ambiental, pela região dos lagos e pela educação ambiental. O que atravessa a educação ambiental? A empatia, né? Então, quando você é empático, você tem que... Quando a gente trabalha a educação socioemocional, a gente está dialogando com a educação ambiental. Então, eu acho que a primeira questão é você pensar a educação ambiental não como mais um projeto, mais uma questão para se trabalhar, porque ela está em você, ela é fluida, ela é diária, né? Então, porque você está o tempo inteiro se relacionando com os recursos naturais, você está se relacionando em um território. E aí você precisa trazer para as crianças esse olhar. Então, eu trabalho muito com a metodologia participativa. Nas ONGs, a gente sempre trabalhou com metodologia participativa, porque as pessoas não aprendem ouvindo. Você não vai fazer nenhuma mudança de comportamento informando para as pessoas, né? E a gente percebe isso com a própria pandemia. É impossível que tenha alguém que não tenha recebido a informação que precisa usar máscara. E o que você mais vê na rua é a pessoa com máscara no pescoço. Então, ter a informação não vai fazer com que a pessoa mude o comportamento. Então, se a gente quer que as pessoas tenham uma relação de preservação com o ambiente, se a gente quer despertar isso nas pessoas, a gente precisa despertar através da sensibilização. Não é um caminho fácil, é um caminho que a gente vem construindo, e percebe a grande dificuldade, tanto que a gente está com um índice de degradação muito grande, e ao mesmo tempo a gente também tem que falar de trazer um olhar crítico, né? Mas eu vou trazer um olhar crítico para a criança na sala de aula? Sim, né? Quando você ensina a criança a ter uma leitura crítica do texto que está no livro, quando a criança lê e consegue identificar naquele texto o que é fato, o que é opinião, você está colaborando muito para que ela mais para frente consiga perceber o que é fake e o que é notícia, né?
Então, trabalhar isso na sala de aula, trabalhar texto. Então, você vai trabalhar um texto, pega um texto que fala sobre recursos naturais, pega um texto que fala sobre bioma, né? E aí mostra para a criança de onde vêm os elementos que ela que está compondo a vestimenta dela. Eu pergunto para as crianças assim, o que você está usando que não veio da natureza? E aí eles sabem que o papel veio da natureza, eles sabem que o papel veio da árvore. Eu estou falando de criança de 5º ano, mas eu faço isso com criança de 3º, de 2º, né? Porque no GEM eu trabalhei com contação de história pegando as crianças de 4 anos, né? Aí as crianças começam a falar, não, a minha roupa não veio da natureza, não, meu tênis não veio da natureza. E aí você fala, mas do que é feito o plástico? Né? Do que é feito o vidro? Do que é feito o tecido? Existe um canal chamado De Onde Vem. Eu também falei sobre ele numa postagem essa semana. De Onde Vem tem uma personagem que é a Kika. E a Kika ela é um desenho e ela quer saber de onde as coisas vêm. E aí ela começa a perguntar de onde vem. E aí o desenho mostra exatamente o processo de onde vem o vidro, o plástico, o papel, o fogo, o espirro. É muito interessante, assim, vale a pena trabalhar. É desenho para criança pequena, pega muito bem, mas as crianças do 5º ano também gostam. E você pode mostrar para a criança essa relação de que tudo vem do recurso natural. Eu falo, o homem surgiu pelado, nu com a mão no bolso. Ele se constrói a partir dessa exploração dos recursos naturais. E aí, como é que a gente faz essa exploração, né? Mas a gente agora vive numa sociedade que a gente precisa dessas coisas para viver. Ok, né? Eu não estou falando para ninguém, né? Vou pegar meu aluno e mandar meu aluno para uma ecovila. Mas a gente constrói essa relação de que forma? Adoro a Kika, é muito fofa, né? Eu também adoro. Então, assim, você compra um sapato porque você precisa ou você compra um sapato porque você viu que saiu um sapato novo, um celular novo, uma camiseta nova? Uma metodologia que eu trabalho com as crianças, e aí agora simplificando mesmo, para trabalhar a questão da água. Eu construo com as crianças, eu fiz isso com crianças de 3º ano e com crianças de 5º ano, que são as 2 turmas, e fiz isso com uma turma de projeto, que tinham várias etapas. Então, acho que dá para trabalhar até com os pequeniticos, menores do que isso. Eu criei com os maiores, eu crio um questionário, onde eu discuto com eles a questão da água, né? A gente vai estar falando sobre a água, a gente está no mês de março, tem o Dia Nacional da Água, não sei o quê. Então, a gente vai falar, vamos pesquisar sobre a questão da água. Vamos saber se as pessoas acham que têm uma crise de água. Então, a gente pergunta no questionário. Você acredita que tem uma crise de água? Aonde você acha que se gasta mais água? O que você faz para economizar água? Aí depois tem umas perguntas assim, você come carne? Quantos sapatos você tem? Quantas calças jeans você tem? São 5 ou 6 perguntas. Aí a gente pega esse questionário e a criança sai pela escola, e cada criança entrevista uma pessoa da comunidade escolar, professor, gente da cantina. Não coloca o nome, a gente não quer saber quem respondeu aquilo. E aí eu deixo isso muito claro para a criança, que a gente tem que ter um respeito ético por quem a gente está entrevistando, a gente não vai julgar as respostas, a gente não vai ficar comparando as respostas. A gente vai lá, vai escolher uma pessoa, vai perguntar, vai trazer o questionário e traz o questionário para a sala de aula. E aí eu faço uma tabela, coloco essas informações em tabela, então da tabela eu construo um gráfico, aí eu trabalho porcentagem. Então isso aí é um projeto que eu começo a trabalhar no início do mês de março. Então eu vou falar, vou trazer a questão da tabela, vou mostrar como é que a gente constrói um gráfico, vou falar um pouquinho de porcentagem, e aí esses dados estão lá. Aí as crianças têm que pesquisar, sair em casa, aonde se gasta mais água. Onde se gasta mais água? Quanto que se gasta de água para fazer uma calça jeans, para fazer um sapato? Eu divido essas questões, a criança que tem acesso à internet, ela sai para pesquisar isso e traz essas informações para a sala de aula. E aí, gente, as crianças ficam assim, tia,
olha quanta água que gasta para fazer uma calça jeans. Tia, olha quanta água que gasta para fazer 1 quilo de carne. Nossa, quanta água. Olha, onde que gasta mais água? Ah, gasta mais água na produção agrícola, gasta mais água na produção de alimento. Então, a pessoa come carne. Então, aquela resposta que a pessoa, que aí, gente, é 100%. Eu vou te falar, nesses 5 anos que eu trabalho com eu faço esse trabalho há 5 anos. Uma pessoa só colocou que se gastava mais água na produção agropecuária. Né? Todo mundo coloca que se gasta mais água lavando o cabelo, escovando o dente, porque é isso que a mídia passa, né? E aí quando a criança olha e fala, não, é onde se gasta menos, de todo o gasto da água, é onde se gasta menos água. E aí eu trabalho a importância ética de se manter isso, né? Não é porque não se gasta menos, porque a gente toma cuidado, né? Por que se gasta menos? Porque as pessoas também tomam cuidado. Mas não adianta você fechar a torneira para escovar o dente, você tem que fechar sim, né? Mas você comprar 40 pares de sapato, né? Você comprar 25 agropop. Você consumir muita carne, ou enfim, né? E aí a gente traz essa relação. Então, assim, aonde a gente pode mudar? Aí eu levo isso para as crianças, né? A criança, ela não tem um poder de compra, principalmente eu estou trabalhando em escola pública. Ela tem um poder de compra mais limitado, mas ela pega e enche o lixo do refeitório de resto de comida, que ela enche, põe no prato e não come. Então, se gasta água produzindo comida, a criança que joga comida no lixo tá gastando água, né? De uma comida que não precisava estar no lixo. E aí a gente discute sobre isso. E sempre discutindo em roda de conversa. Então, assim, uma das coisas que eu faço, que é o meu carro-chefe na sala de aula, são rodas de conversa. É dar ao aluno o espaço para ele falar. Ele traz os temas que ele quer trazer. Eu vou linkando esses temas com as questões. Então, na primeira semana de aula, a criança recebe um pedaço de papel e ela escreve ali, sem colocar nome, sem colocar nada, quais os temas que ela quer trabalhar no semestre. Eu pego esses temas, agrupo esses temas e vou linkando esses temas com questões ligadas à questão ambiental, ligadas à questão de ética, né, de direitos humanos, de princípios. Então, eu vou trabalhando isso. Então, essa é uma metodologia que eu uso para trabalhar os recursos naturais. E aí, a partir daí, eu posso também trabalhar a questão de onde fica, o que é um aterro sanitário, o que é um lixão, da onde vem a matéria-prima para construir, para confeccionar, para produzir os objetos que a gente usa e que a gente descarta com muita facilidade. Então, as crianças ficam fascinadas, assim, né? Aí eu uso os vídeos de onde vem da Kika para poder ilustrar isso. Um outro trabalho que eu faço de educação ambiental é usar o biomapa, né? Que é você trabalhar o território. Agora eu estou trabalhando, eu tenho um up nisso com um livro da Babi, chamada Lá Onde Eu Moro, que é um livro que mostra a história de uma criança passando pela história do Rio de Janeiro. E aí as crianças, eu tô lendo essa história, né? Como a gente pegou isso na pandemia, eu tô gravando, eu leio em casa, eu gravo e eu disponibilizo no grupo e passo para as crianças que não têm acesso à internet na sala de aula, porque lá eu tô de máscara e fica muito difícil ler. Eu levo foto satélite para as crianças olharem o bairro, o pedaço do território onde a escola está inserida. Então eu imprimo uma foto satélite. Quando a gente não estava na pandemia, eu imprimia uma foto para cada 4, 5 crianças, para não ter muito... E foto, papel, né? A4. Aí a criança identifica onde está a escola, o mapa gera um interesse muito grande. Então a criança olha para esse mapa, entende onde está esse território, e aí a criança vai construir o mapa dela. Então, a partir da vivência dela, de onde ela mora, ela constrói o mapa. Então, eu vou trabalhando a questão da geografia, eu vou trabalhando a questão cartográfica, a criança constrói o mapa e aí ela começa a olhar para as relações que se estabelecem nesse mapa, nesse território. Então, esse mapa,
elas vão trazer as potencialidades e as fragilidades. Gente, é tão lindo ver as crianças falando a fragilidade de onde eu moro. E aí você vai entendendo assim, a fragilidade de onde eu moro é que eu ouço tudo o que acontece na casa do vizinho, porque o vizinho mora muito grudadinho comigo, porque essa criança mora num território onde as casas são muito grudadas, né? A fragilidade de onde eu moro é que tem muito tiro, né? Mas qual é a potencialidade? A potencialidade é que todo mundo se cuida, né? A potencialidade é que a gente tem uma vista bonita do Rio de Janeiro. Então, todo lugar tem o seu potencial e é importante que a criança também reconheça. E aí a gente começa, tem algum recurso hídrico? Tem rio? Não, tia, lá não tem rio não, tem um valão. Ué, mas qual é a história desse valão? Vamos descobrir? Será que ele é um valão mesmo? Ou será que ele foi um rio que não foi cuidado? Então, vamos trazer uma pessoa bem antiga da comunidade. Quem que tem avô que mora lá há muito tempo? E aí a gente convida para um que a gente chama de café histórico, um morador antigo da comunidade, né? Normalmente o avô, o pai, tio da criança, às vezes alguém da própria comunidade escolar, que é antigo naquele bairro, porque normalmente eles moram próximo da escola. Nesse café histórico, essa pessoa conta como é que era o bairro, se aquilo ali era um rio. Aí ele traz foto, a gente pede para trazer foto. Ele traz foto de pessoas tomando banho no rio, quando o rio era possível de tomar banho, e hoje ele é um valão. E aí a criança fala assim, nossa, a gente não pode tomar banho lá, e olha se ele fosse limpo, né? E o que precisa então para que esse rio esteja limpo? Né? Por exemplo, os meus alunos do terceiro ano escreveram uma carta para os vereadores, cobrando que se limpasse o rio que tem lá próximo de onde eles moravam. Né? Então as crianças começam a entender qual é o papel dos vereadores, né? Para que você pode mandar uma carta para o prefeito cobrando que seja feita alguma coisa, né? Tem um vereador que foi eleito pelo bairro, vamos pedir para que ele olhe, o que a gente pode fazer? Tem uma praça, vamos plantar nessa praça? Ou então a própria escola, a escola tinha um monte de árvores, vamos identificar quais são essas árvores, que nome tem, que época do ano elas vão florir, que frutos a Fernanda está falando, trazer alguém para a sala é sempre muito rico. Muito rico. E às vezes a coisa se desdobra da gente trazer uma pessoa. A gente já trouxe para a sala um morador muito simples, que era avô de uma criança. E aí as crianças, os olhos vidrados nele, e ele contando. Ele chegou um senhorzinho muito simples, muito humilde, muito acanhado, não queria ir, falou que não ia, depois falou que ia, depois falou que não ia, falou que ia. Aí foi, e na medida que ele começou a contar, quem já viveu isso, sabe do que eu tô falando, a pessoa cresce. Aquele senhorzinho foi crescendo, falando, e as crianças vidradas. E aí ele virou para mim depois e falou, professora, e pensar que essas crianças ficavam tudo mexendo comigo na rua, e todo mundo aí olhando para mim, nossa, eu te agradeço, isso me fez tão bem. E aí a pessoa que já chora, né? Porque eu me emociono muito com isso. Então, assim, era um trabalho para olhar para o território, era um trabalho para as crianças perceberem a relação do território, só que esse território moram pessoas que têm histórias, pessoas que podem ser respeitadas. E a criança olhar para o mais velho com outros olhos, né? Com um olho de respeito, de honrar a pessoa mais velha. A gente precisa honrar a natureza, honrar os mais velhos, honrar o espaço que a gente está, né? Honrar os nossos pais, honrar os professores. A gente precisa ter isso, porque isso é a base do respeito, né? Então, esse trabalho com biomapa é um trabalho, estou quase acabando, é um trabalho que eu adoro fazer, é um trabalho que é possível fazer, não é caro. Então, assim, o que eu gasto com isso? Eu gasto impressão de algumas fotos e aí, dependendo da turma, eu ainda transformo esse mapa, esse biomapa, numa maquete, né? Eu tenho feito isso eu fiz isso com o terceiro ano também, estou fazendo agora com os 2 últimos quintos. Eu transformo esse mapa em maquete e a gente apresenta essas maquetes numa feira cultural para o resto da escola. Então, eu trabalho oralidade. E aí essa maquete, ela traz essas questões todas
ambientais, essas questões de relação, se tem árvore, se não tem árvore, se não tem, é um bairro quente, mas é um bairro sem árvore, então se tiver árvore pode ser melhor, você pode plantar uma árvore, você tem um espaço, às vezes não tem, às vezes a criança não tem quintal, mora em favela, uma casa grudada com a outra, não dá para plantar árvore, mas vamos plantar na escola, né? A escola tem, né? Tem praça, tem alguma praça que não está sendo usada, vamos tentar fazer alguma coisa, vamos envolver as outras escolas. Assim, é difícil, gente, é difícil, mas é possível, né? O que a gente precisa é estar o tempo inteiro se inspirando, o tempo inteiro se encantando, porque se a gente não se encantar, se a gente não se inspirar, a gente, né, a gente não anda, a gente adoece, a gente enfraquece. Então, eu acho que é muito importante a gente trocar, né? Quando eu pensei no locus, o locus é um espaço de troca, o locus é um espaço de acolhimento, o locus é um espaço para o professor trazer informação e receber informação, né? Beber dessa água e encher esse pote com uma água fresquinha. Então, é um espaço que as pessoas mandam mensagem, eu vou gravando vídeo, eu vou convidando as pessoas para conversar comigo, porque eu acho muito importante a gente ter, né, esse olhar, conversar, ouvir o outro. E aí, com relação a essa questão ambiental, eu acabei tendo uma ideia, que eu gosto muito de trabalhar com processo de formação. Então, eu já estava com um curso mais ou menos feito, né? Eu acabei de fazer um curso, eu estou montando um curso para setembro, para uma instituição. E aí eu resolvi pegar um pouco disso e fazer um workshop, que eu estou chamando de workshop 5 elementos, porque eu vou trabalhar a terra, a água, o ar, o fogo e o homem, né? Essa coisa dos 5 elementos foi a primeira ONG que eu comecei a trabalhar, as pessoas dos 5 elementos que estiveram aqui comigo. E esse workshop, ele é um workshop que vai ser oferecido totalmente online e sem nenhum custo, né? Totalmente free para os professores. Então, eu vou oferecer esse workshop no final de junho, que eu preciso organizar, e essa crise da lombar atrapalhou, né? Então, a minha ideia é fazer a primeira aula, as pessoas vão se inscrever, vai ter um número limitado. Então, essa primeira aula vai ser uma aula numa plataforma, provavelmente Zoom. Depois, o curso vai ficar numa plataforma onde eu já apoiei o outro curso e onde esse curso vai ser apoiado. E aí a pessoa se inscreve, tem a primeira aula comigo, que vai ser uma aula de sensibilização, né? E depois ela vai, a cada dia, durante 5 dias, ela vai acessar dessas aulas, né? 5 aulas, uma de cada elemento, e onde eu vou estar trazendo um pouco da educação ambiental. Então a pessoa se inscreve, e ela vai poder acessar esse material durante um mês. Depois desse material eu tiro e ele fica para o curso que vai ser feito em setembro. Então é uma forma de eu poder, eu acho que, né, colaborar, trazer um pouco mais de reflexão, aprofundar mais, porque vocês viram que eu falei, feito uma blá blá blá, porque em 1 hora para falar de tudo isso é pouco. Eu já estou realmente finalizando. Eu espero que eu tenha podido contribuir um pouquinho com vocês, mas o que eu quero deixar aqui claro, assim, finalizando a minha fala, é de que tudo que a gente está fazendo, que nós não somos únicos, né? Nós somos vários, nós somos muitos, nós estamos interligados, né? A gente é um fio de uma teia muito maior que nos liga aos animais, que nos liga aos animais silvestres, aos animais domésticos, que nos liga à natureza. A gente vive numa sociedade que existe em função dos recursos naturais, né? A Terra não é plana, então essa Terra está girando e a gente está girando junto, e a gente precisa se fortalecer, a gente precisa se unir e a gente precisa perceber que a gente tem potencial de fazer a transformação. Então, eu acredito que todos que estão aqui, que todos os educadores querem fazer uma transformação social, querem uma transformação planetária, né? A crise que a gente está vivendo não é só uma crise ambiental, é uma crise de valores, é uma crise de valores éticos, é uma crise planetária. Então, eu acho que a gente quer fazer essa transformação, nós somos educadores, nós podemos fazer essa transformação,
e a gente não vai fazer essa transformação sozinho, a gente vai fazer essa transformação junto. Então, é muito importante a gente se sentir confortável, se sentir acolhidas, se sentir seguros nesse processo de transformar e de caminhar para um planeta mais sustentável possível, né? E aí a gente tem um tema sustentabilidade, daria uma outra live, vai ficar para uma outra live. Eu queria agradecer muito, muito, muito. A Cristina entrou agora, a Cristina Lídia, eu tô terminando. A Cristina Lídia estava numa live, eu passei lá na live dela, assisti um pouquinho, e aí eu tinha que começar a minha, e agora ela tá entrando aqui. Hoje é um dia complicado, porque todo mundo tá fazendo live, né? Complicado nesse sentido e bom, porque está despertando para isso. Queria agradecer muito, muito cada um de vocês que compareceu aqui. Se vocês acharem que essa live vale ser compartilhada, compartilhem, ela vai ficar gravada, né? Muito obrigada. Continuem aí apoiando o Locus Educação. A gente tem lá um canal. Eu vou estar... Essas duas metodologias que eu falei aqui, eu estou fechando um vídeo que eu já comecei a gravar, preciso só finalizar. Eu vou estar compartilhando a tela, mostrando fotos das crianças nesse processo, então tá bem mais detalhado, né? Porque aí o vídeo tem um pouquinho mais de tempo e é um vídeo só sobre metodologia ativa. Então eu espero que na semana que vem ele já esteja no canal, mas o canal tá crescendo, a ideia é oferecer muito conteúdo de qualidade, e a gente está aberto a diálogo. Então, se vocês quiserem criticar alguma coisa, dar alguma informação nova, a gente está super aberto a isso, porque essa é a nossa base, né? Nossa base é o diálogo, nossa base é a troca. Então, beijo no coração de vocês, um beijo enorme. Caio, se você estiver aí assistindo, eu adorei você estar aí, viu, Fernanda? Muito obrigada por você estar aqui participando e ainda trazer essa coisa linda que é meu sobrinho fofo. Um beijo para vocês, a minha irmã também está aí, a Bia. Beijo para todo mundo, para a Amélia. A Amélia é minha madrasta, sempre acompanhando as minhas lives, participando. Nossa, gente, é muita riqueza, né? É muito bom ter vocês todos juntos, assim. Isso fortalece muita gente. Bia, minha linda, obrigada, Edvige, minha irmã também. Minhas irmãs, é uma família de professores, né? Minha irmã é professora, psicóloga, ela conseguiu terminar a faculdade, psicóloga, pedagoga também. Edvige é professora também, pedagoga, então é uma família ligada para a educação. Rosana sempre participando, minha linda, muito obrigada, isso é muito bom. Beijo, gente, todo mundo que tá aí. Tchau.